síncrona. Portanto, hoje nós teremos nossa aula assíncrona. Então, vocês vão utilizar esse vídeo que eu estou produzindo para vocês fazerem atividades que eu vou passar também anexo na plataforma, beleza? Então, nossa aula hoje funcionará assim. Amanhã, na quarta-feira, nós teremos PL, e aí quarta ou quinta, não lembro, né? Mas nossa PL, vamos ter novamente aula síncrona, e aí a gente vai ver como é que vocês reagem a isso, porque para que o ideal é que vocês consigam desenvolver o máximo de conhecimento possível. E se não estava dando certo na forma síncrona, vamos tentar de forma assíncrona. A gente estava trabalhando leis de Newton, certo? E aí, na aula passada, a gente começou a falar bastante sobre a segunda lei de Newton, sobre a força igual a massa vezes a aceleração. A gente aprendeu também, inclusive, a calcular uma soma vetorial, como que a gente pode, de fato, entender aquela força vetorialmente, até porque a força é uma grandeza vetorial, por isso ela precisa de módulo, direção e sentido, certo? Então, nós vamos responder alguns exercícios hoje. Nossa aula hoje vai funcionar assim, vou responder uns exercícios com vocês, para que vocês consigam se adaptar. A gente já viu a parte teórica, já vimos o que diz, qual é o enunciado da lei de Newton, já vimos qual é o contexto matemático dos vetores, agora a gente vai para a prática, que é resolver problemas que envolvem esse contexto. Então, eu vou até começar com uma bem simples, a questão 1 aqui, ó, um corpo de massa de 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons, calcule o valor da aceleração adquirida por esse corpo. Gente, eu vou abrir aqui o Paint para que a gente consiga desenvolver essa questão. Vou tentar copiar ela aqui. Beleza. Deixa eu tentar copiar ela aqui. Deu certo. Diminui meu vídeo. Tá aqui em cima. Beleza, tranquilo. Ó. Um corpo de massa de 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força. Então, a gente vai imaginar um corpo, por exemplo, aqui, ó. Esse corpo ele tem uma determinada massa, certo? A massa vai ser 4,0 são 4 kg, é a massa desse corpo. De repente, é exercida sobre esse corpo. Opa, peguei a seta errada aqui. Aqui, ó. De repente, é exercida sobre esse corpo uma força, lembrando que essa força é uma grandeza vetorial, certo? Nós temos aqui força de valor 60 newtons. Lembrando que newton, gente, é a unidade de medida de força, tá? Toda vez que a gente vai falar de uma força, a gente vai dar em newtons. Inclusive, algo interessante, que o peso ele é dado em newtons e não em quilogramas. É isso que faz a gente diferenciar cientificamente o peso da massa. Isso que nós estamos colocando no exemplo aqui, a massa, é 40 kg. Imagina o seguinte, eu particularmente, professor Wellington, tenho 74 quilos. Isso é minha massa, certo? Isso é minha massa. Que tem a ver com a quantidade de matéria que tem no meu corpo. Mas o meu peso, ele é a massa vezes a gravidade, porque é uma força. O meu peso vai ser 740 newtons, usando a gravidade aí, valendo 10, né? Então, só para vocês lembrarem desse detalhe, que peso e massa são grandezas físicas diferentes. A massa é dada em quilogramas, uma grandeza escalar, e a força é uma grandeza vetorial, é dada em newtons. O peso também, né? Mas é o seguinte, vocês vão lembrar, classicamente, que a fórmula que descreve a segunda lei de Newton é simples assim, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. A questão está pedindo o quê? A questão está me pedindo para calcular a aceleração adquirida. Ou seja, se força é igual a massa vezes a aceleração, então a aceleração vai ser igual a quem? Equação de primeiro grau. Ó. A força que já está no segundo membro, eu repito, e o m que estava multiplicando com a vem dividindo. Para calcular a aceleração, é só eu dividir a força pela massa. Então, qual vai ser a aceleração nesse caso? A força eu já tenho, que é 60 newtons. Vou dividir esse 60 pela minha massa, que é 4 kg. Certo? Portanto, eu vou ter a aceleração
exata, 60 dividido por 4, que vai dar 15. Lembrando que a aceleração é dada em metros por, no SI, né? Metros por segundo ao quadrado, beleza? Basicamente isso, primeira questão, moleza. Você só vai lembrar dessa expressão que define essa expressão aqui, ó, que eu estou destacando aqui de verde, estou destacando de uma outra cor, de um vermelho, destacando aqui de vermelho, força igual massa vezes aceleração. Essa sempre vai ser a fórmula que nós vamos usar nas questões de segunda lei de Newton. E aí a gente faz apenas uma adaptação. Se eu quiser isolar só a aceleração, eu divido a força pela massa. Se eu quiser calcular só a massa, eu divido a força pela aceleração, certo? Então, nesse caso aí, com um corpo de 4 kg, é submetido à ação de uma força de 60 newtons, ele adquire uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Bem tranquilo a primeira questão. Vamos só conferir a resposta aqui. Aqui, ó, 15 metros por segundo ao quadrado. Detalhe, gente, nós estamos vendo umas questões aqui do site Brasil Escola, é um site do próprio governo. Na verdade, é um site da UOL, específico para a educação. E eu sugiro que vocês, quando estiverem estudando, busquem questões nesse site, no Brasil Escola, porque a gente tem uma infinidade de questões que são bem feitas, bem interessantes. E cada lista de questão, ela vai aumentando de grau. A gente começou com uma bem simples e vai aumentando o grau de dificuldade. Por isso que eu acho bem interessante vocês trabalharem com ela. Vamos para a segunda questão. Uma pessoa na Terra possui massa igual a 80 kg. Qual o seu peso na superfície da Terra? E na superfície da Lua? Certo? A gente vai calcular agora o peso. Acabei de falar na questão passada, vamos voltar aqui para o pente. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, selecionar. Beleza. Então tá aqui, ó. Uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 kg, qual o seu peso na superfície da Terra? Ou seja, gente, nós temos aqui as informações, ó. Eu sempre costumo dizer para vocês que uma das primeiras coisas que você deve fazer quando estiver resolvendo questões de física é anotar os dados. Então, a massa. A questão me dá a massa, que é 80 kg. Beleza. E nos dá a aceleração. A aceleração na Terra, vou chamar de AT, tá? Aceleração na Terra, que é 9,8. E também me dá a aceleração na Lua, vou chamar de AL, que é 1,6. Olha, a aceleração, gente, da gravidade, tá? Você percebe que a gravidade, a força da gravidade, ele é uma força que é proporcional ao produto das massas, ou seja, quanto mais pesado, vamos dizer assim, é o planeta, maior vai ser a gravidade. A aceleração da gravidade também, consequentemente. E aí, o que acontece? Como a Lua ela é muito pequena comparada com a Terra, a aceleração da gravidade dela também é muito baixa. Então, se da Terra é quase 10, da Lua é quase 1,5. Então, é muito menor a gravidade na Lua. Por isso, você vê o vídeo dos astronautas que foram à Lua, eles ficam tendo que pular e literalmente voando. Por quê? Porque o peso deles lá é muito baixo. Mas, professor, o peso muda? Muda. Se você, dependendo do planeta que você tiver, o peso ele muda. Então, você que estiver acima do peso, talvez você só esteja no planeta errado, né? Enfim, piada de física não tem graça. Mas é o seguinte, o que não muda é a massa, tá, gente? A minha massa de 74 quilos aqui na Terra vai ser a mesma massa na Lua e em qualquer outro planeta. Só que, como eu falei para vocês, o peso, ele depende da gravidade. O peso é uma força que depende da gravidade. E aí, toda vez, eu acabei de falar para vocês que quando a gente vai usar segunda lei de Newton, para me calcular essa força, que eu vou chamar de P de peso, que o peso é uma força, o força-peso, tá? Como é que calcula a força-peso? A massa vezes a gravidade. Lembrando o seguinte, professor, você não disse que a segunda lei de Newton é força igual massa vezes aceleração? Sim, eu estou repetindo essa expressão. Ó. Só que o peso está no lugar da força, porque o peso é uma força, e a gravidade está no lugar da aceleração. Por quê? O que ele está usando aqui ó, é a aceleração da gravidade. No lugar de A, eu uso G, de gravidade. Mas você pode continuar usando F e MA sem problema nenhum. Isso aqui é só para representar que eu estou calculando a força-peso. Então, primeiro nós vamos calcular o peso.
vou chamar de PT, peso na terra, por favor, não confunda com um partidozinho aí. PT, o peso na terra. Então, vai ser a massa da pessoa, 80, vezes a aceleração da gravidade da terra, que é 9,8. Certo? Quanto é 80 vezes 9,8? Bom, 80 vezes 9,8 cadê, gente? Sumiu aqui. Aqui. 80 vezes 9,8. Bora fazer essa continha aqui. Deixa eu fazer aqui de cabeça. Dá 784, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. 784. Lembrando que é um peso, então é dado em newtons, não em quilogramas, tá? Em newtons. Coloca um N aqui no final, justamente para representar que isso aqui é um peso. Então, imagina o seguinte, você na Terra, uma pessoa que tem massa de 80 quilogramas na Terra, o peso dele é 784 newtons. Essa mesma pessoa que for na Lua, vou chamar aqui de PL, peso na Lua, continua com os 80 quilos de massa, porque a massa não muda, mas o que muda vai ser a gravidade, que lá é só 1,6. Quanto é 80 dividido por 1,6? Isso vai dar... eu acho que vai dar 128. Certo? Então, o peso dessa pessoa na Lua vai ser 128 newtons. Olha a diferença, gente. Uma pessoa que na Terra pesa 784 newtons, lá na Lua é só 128. É por isso que quanto menor o planeta, o satélite ou o astro, menor vai ser a gravidade e, consequentemente, a pessoa vai pesar menos. Certo? Essa questão aqui é super básica, eu demorei um pouco nela só porque é uma questão nova, a gente não tinha trabalhado ainda essa questão de peso. E aí, por isso que a gente fez questão de demorar um pouco mais, mas ela é super simples. Só multiplica a massa da pessoa pela gravidade, pela aceleração da gravidade, e pronto. Resolveu a questão. Beleza? Vamos ver mais uma? Para não ficar muito longo o nosso vídeo. Nós temos uma questão teórica aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, que diz o seguinte: a ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável a de um lutador de boxe peso pesado, de um tanque de guerra, de um navio quebra-gelo, de uma bola de futebol ou de uma bolinha de ping-pong. Gente, essa força de 1000 newtons, se a gente for converter ela em peso, é a mesma coisa que fosse na Terra um objeto que pesa 100 quilos, certo? Um objeto que pesa 100 quilos. O lutador de boxe peso pesado pode? Pode pesar 100 quilos. Um tanque de guerra? Não, pesa bem mais. Um navio? Bem mais. Uma bola? Bem menos. Uma bola de ping-pong? Bem menos também. Então, a resposta é a letra A. Deixa eu só confirmar. Beleza, alternativa A. Porque na Terra, como a gente arredonda a gravidade para 10, então é só dividir por 10 esse valor aí, você vai ter o valor em quilogramas. Aí você tem uma noção melhor. Beleza? Então, 1000 dividido por 10 dá 100. Então, 100 quilogramas, qual dessas características parece mais com 100 quilogramas? Aí você responde sem precisar fazer conta. Nós temos uma quarta questão aqui da FAAP, São Paulo, da Faculdade Adventista, se eu não me engano. Um carro com massa de 1000 quilogramas, uma tonelada, né? Partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que esse movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Nós vamos encerrar a aula com essa questão, porque ela é muito boa. Certo? Deixa eu só apagar aqui para a gente responder juntos.
Então, nós temos isso aqui, ó. Muito boa essa questão. Porque a gente vai envolver o que a gente já viu esse ano e no ano passado sobre movimento retilíneo. Então, um carro com massa de 1.000 quilogramas. Beleza. Ele quer saber a força resultante. Para me saber a força resultante, eu vou lembrar que, segundo a lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, eu preciso saber a massa e a aceleração para me conseguir calcular esse valor. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a massa? Massa eu já tenho, 1.000 quilogramas. Já tenho a massa. Beleza, só preciso da aceleração agora para me calcular. Qual a aceleração? Não sei ainda. Mas eu sei que ele atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Aí eu vou lembrar, lá da cinemática, que a aceleração é igual à variação de velocidade dividido pelo tempo que ele demora para desenvolver essa velocidade. Ou seja, para me calcular a aceleração, eu preciso só dividir a velocidade pelo tempo. A velocidade que ele deu aqui é 30, dividido pelo tempo, que ele deu aqui também na questão, está aqui, ó, é 10 segundos. Isso quer dizer que a minha aceleração vale quanto? 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Só isso. Já achei, já tenho a massa, já achei a aceleração. Agora, eu vou simplesmente, muito fácil, pegar a minha fórmula da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração, e aí ele quer calcular essa força resultante. A minha força vai ser igual a massa, que no caso é 1.000, vezes a aceleração que eu descobri, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, eu vou ter que a força resultante, vou pegar uma outra cor aqui, chama de destacado, que a minha força resultante vai ser igual a 1.000 vezes 3, que é 3.000. Como é força, isso é dado em newtons, e é só isso. Muito fácil, muito moleza. Como diria minha avó, é mamão com açúcar. Certo? Muito bom, muito simples. Gente, eu vou passar para vocês uma atividade que aqui na plataforma também, que vai ser basicamente isso aí que eu mostrei para vocês. São essas questões bem parecidas, bem simples. Vocês vão usar a segunda lei de Newton para resolver elas, beleza? Um abraço a todos. Nós vamos ficando por aqui na nossa aula. Amanhã teremos PL. Essa PL vai ser de fato síncrona. E aí, dependendo de como vocês participarem da aula, a gente volta para nossas aulas, beleza? Nós vamos encerrando por aqui. Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. Tchau, tchau.